Bom dia. Vai ser lançado no início da próxima semana o primeiro prêmio Jornalismo em Direitos Humanos da OAB. Esse é o primeiro prêmio nesse ramo, vamos dizer assim, nesse gênero que vai ser lançado aqui no Maranhão. E as matérias são livres e independentes, qualquer jornalista pode participar. É sobre esse e outros assuntos que nós vamos conversar no programa de hoje, porque quem vem falar comigo sobre isso é o Dr. Rafael Silva, que é presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB. Bom dia, Dr. Rafael. Bom dia, Elza. Seja muito bem-vindo mais uma vez ao nosso programa. Obrigado, é um prazer estar aqui. Dessa vez o assunto é bem gostoso de falar, vamos dizer assim. A gente sempre fala de assuntos tão tensos, o prêmio de jornalismo é o primeiro que a OAB está lançando nesse sentido. A gente ainda não tem nenhum paralelo assim ainda aqui não, né? A premiação é um reconhecimento da ordem, né, ao trabalho de profissionais da comunicação que atuam com essas temáticas que são bastante sensíveis, delicadas, que exigem um trabalho assim rigoroso do profissional, porque lidam muitas vezes com grupos estigmatizados, né? Quase sempre, né? Então isso exige do profissional um cuidado até com as expressões que utiliza, né? E mesmo porque às vezes pode-se até colocar em risco uma pessoa. Então exige muito dos profissionais. E nós consideramos que é importante haver um reconhecimento desse trabalho. São muitos profissionais da comunicação que têm feito um trabalho fundamental em trazer ao debate público questões relacionadas a direitos humanos, né? Como o senhor falou, são assuntos bem delicados mesmo, até nessa linguagem que você vai usar. Falar nisso, eu lembro que quando fiz a matéria sobre as gamelas, eu usei algumas expressões que depois, quando eu fui escutar a matéria, eu percebi que ela não cabia no contexto, quer dizer, eram expressões que de alguma forma, quer dizer, para nós estava certa, mas se a gente dissesse uma coisa, aquela expressão podia soar de uma forma errada, ser interpretada de uma forma errada. Então é todo um cuidado que tem que se ter ao lidar com essa situação, né? Sim, todo cuidado. Por exemplo, quando a gente trabalha com populações em áreas de ocupação, muitas vezes se chamam invasões, né? A gente sempre chama atenção para isso e tem visto os profissionais utilizarem o termo ocupação. Por quê? Porque invasão ela vai acarretar um enfoque que pode levar até o Código Penal, um crime de esbulho possessório, né? Então a gente está tratando de uma questão social, que é a dificuldade das pessoas, né, numa situação de desigualdade social tão grande, terem acesso à moradia digna. Então a gente não pode trabalhar pelo enfoque da criminalização dessas populações. Uma expressão pode dar uma conotação completamente errada, pode, né? Sem dúvida. Meu caso foi exatamente esse, de invasão, quando eu deveria chamar retomada. Que é uma expressão outra expressão dos indígenas, exato, né? Eu ia dar uma conotação completamente errada daquilo que estava acontecendo. Uma invasão de propriedade, não é uma invasão de propriedade. Eu ia passar essa mensagem, mais ou menos isso. Você passando a mensagem errada do que está acontecendo ali? Mas aí no caso, sem nenhuma má fé, então sim, não tem nenhum problema, claro. assim, né? A questão realmente é porque a terminologia é bem diversificada. Por exemplo, em áreas urbanas, a gente trabalha com o termo ocupações, né? Para não dar a ideia de invasão, que é criminalizando. Com o caso dos indígenas, como ocorreu com os indígenas Gamela, em Viana, ali nem ocupação é o termo adequado. A gente já trabalha com retomada. Nem invasão, nem ocupação. Por quê? Porque ocupação é ocupar um imóvel que está abandonado. Isso é muito comum em áreas urbanas, na luta por moradia digna. Retomada é o processo que os indígenas algumas vezes fazem, né, de exatamente retornar a um território que é um direito originário dos povos indígenas, como a Constituição diz. Quer dizer, tomar de volta aquilo que já era seu. É isso. É a maneira como o movimento indigenista trabalha essas situações, né? Uma vez que lá no caso dos Gamela, a FUNAI reconheça, depois de terminar o seu trabalho do grupo técnico, que ali há uma área originária dos indígenas Gamela, então pode-se verificar exatamente isso. Eles não estavam invadindo nenhuma propriedade, eles estavam
estão apenas num processo de retomada, De retomada. do território. Pois é, Claro depois que que isso é você bastante tenso, entende né? a coisa, é isso, é retomada. Estão tomando de volta, pegando de volta, vamos dizer assim. É. Aí sim, você entende por que que aquela terminologia é usada ali naquele momento e passa a ficar muito claro para você. Eu digo assim, você não usa de má fé, mas você pode usar expressões que vão passar a mensagem errada daquilo que você está mostrando. Mas eu imagino que vocês estão preparando uma coisa bem bonita para esse lançamento desse primeiro prêmio, né? Sim, o lançamento momento do edital especial. do prêmio, né? Bem dito, a gente agora no dia 7 de agosto, na próxima Próxima segunda-feira, segunda. vai haver às 7 horas da noite, no auditório do AB, o lançamento do edital do prêmio, né? Então, nós vamos ter inclusive a participação do jornalista televisivo Marcelo Canelas, que é uma pessoa que tem muitos trabalhos interessantes nessas questões, né? Ele vai dar uma palestra sobre jornalismo e cidadania, né? As inscrições são feitas pelo site da UAB, né? São gratuitas, evidentemente. E nós vamos ter uma apresentação de um trecho de uma peça teatral, uma obra magnífica aqui de um grupo de teatro maranhense, a peça chamada Atenas, né, do Lawande Aires e o Igor Ferreira, que trata de temáticas relacionando a questão da especulação imobiliária, os despejos forçados nas áreas urbanas e linchamentos. Eles vão fazer um trecho, quer dizer, trazendo essas temáticas que são temáticas muito, infelizmente, bem atuais recorrentes. e bem ligadas ao assunto que está sendo discutido, né? Mas nós vamos continuar falando sobre isso no próximo bloco. Eu vou ser um rápido intervalinho e a gente volta já para continuar conversando. Só um minuto. Estamos de volta para continuar a nossa conversa aqui com o Dr. Rafael sobre o lançamento desse prêmio de direitos humanos. Só voltando um pouquinho na programação, vamos continuar falando aqui na programação. Então a gente vai ter a participação do Marcelo Canelas, vamos ter também essa peça, né, que vai ser apresentada, o que mais? É um trecho da peça, Atenas, né, que trata de temática que é exatamente uma temática bem recorrente em áreas urbanas, a questão das ocupações urbanas, do processo de especulação imobiliária, dos despejos forçados de comunidades que vivem, né, em áreas periféricas e linchamentos, né? Então a peça ela trabalha com isso, então nós achamos assim que seria bem adequado, né, trazer essa expressão para esse momento. Agora, assim, as inscrições oficialmente começam a partir desse momento? Elas já vão ser no dia 7 vai ser divulgado o edital e já no dia seguinte começam as inscrições. Elas podem ser feitas até o dia 15 de outubro desse ano. E aí tem um detalhe, porque evidentemente serão 5 categorias, né? O radiojornalismo, o telejornalismo, o jornalismo impresso, o webjornalismo e o fotojornalismo. Tanto para profissionais como para estagiários desses meios de comunicação, que a gente sabe que os estagiários eles fazem um trabalho importante, né? Sim. Precisam ser reconhecidos. Sim, e vão ser premiados também. Então, os trabalhos são aqueles trabalhos que tenham sido veiculados de 16 de outubro de 2016 a 15 de outubro de 2017. Vai cobrir esse espaço de um ano. A mesma coisa nos próximos... Sim, sempre o período de um ano anterior até o ano seguinte, cobrindo o ano de publicação. Isso. E por que até 15 de outubro de 2017? Para dar tempo da comissão julgadora avaliar os trabalhos. São matérias, né, entrevistas que tenham sido trabalhadas nessas temáticas, muito diversificadas, questão dos encarcerados, população LGBT, a questão das comunidades e povos tradicionais, né, saúde, educação, temos aí uma temática bem ampla, né?
Então, os profissionais têm total liberdade. Cada profissional escolhe o nicho que se enquadrar melhor e onde sabe fazer melhor, mais ou menos isso, né? Isso. Mas só voltando àquelas expressões, agora eu achei interessante essas coisas que a gente fala sem perceber e que pode, de repente, dar uma ideia errada do que a gente está falando. A gente falou agora em ocupação, retomada, invasão, essa coisa toda. Isso. Na LGBT também a gente tem Essa nomenclatura. essas nomenclaturas que são apropriadas ou bem inapropriadas, vamos dizer assim. Está falando transexualismo não pode? Porque o transexualismo é uma definição que trata a identidade de gênero trans como uma doença, né? Então esse sufixo ismo, ele aparece no Código Internacional de Doenças. Inclusive isso já está sendo retirado por conta exatamente de um movimento internacional de despatologização da identidade trans, porque era então entendido como um transtorno mental, como se a pessoa não aceitasse a realidade do seu corpo, né? E exatamente ao contrário, porque o corpo não é necessariamente a realidade da pessoa, né? A identidade é um processo muito pessoal, íntimo, único e que precisa ser respeitado. E essas regrinhas também precisam ser respeitadas, né? Para a gente passar a ideia certa do que a gente está querendo informar. Porque às vezes a gente age de boa fé, com certeza. Sim, ninguém vai fazer claro. uma matéria de má fé para falar sobre um assunto tão delicado, e normalmente esses assuntos de direitos humanos são todos muito delicados, como a gente já falou. Mas a gente usando a expressão errada, por não ter conhecimento de que aquilo representa, vamos dizer, até uma agressão a quem a gente quer defender, vai acabar deturpando completamente a mensagem que a gente está passando. Porque a linguagem, ela é muitas vezes uma forma de violência, de opressão, né? Veja que existe o movimento das prostitutas, né? Inclusive eu acompanho o movimento das prostitutas, a Associação das Prostitutas do Maranhão. Esse ano vai ter um encontro da Rede Brasileira de Prostitutas, vai ser aqui em São Luís, em setembro, no final de setembro. E aí imagina, né, um movimento das profissionais do sexo, o estigma que tem sobre o grupo. A gente pode chamar prostituta, pode, né? Prostituta. Profissionais do sexo também. Isso, e exatamente um dos trabalhos do movimento é retirar a carga pejorativa da expressão, né? Quer dizer, profissionais do sexo, é pesado mesmo. Ou profissionais do sexo, ou prostitutas, as nomenclaturas são diversificadas dentro do movimento. Mas a questão é que, em tirar o estigma, né? Ainda mais porque quando uma mulher é xingada como prostituta, ela é xingada por algo que nos homens é elogiado, que é o exercício da sua liberdade. É verdade, né? É verdade. Então, quer dizer, essa ressignificação das palavras ou a mudança da terminologia, ela é importante. E é evidente que isso, no jornalismo, né, profissionais que estão ali, que têm essa grande responsabilidade de levar a público, né, essas questões, o tratamento disso é bem delicadinho, né? Então, sabe? É uma linha muito tênue. Então a gente que vai participar do programa, porque já estou dizendo que eu vou participar, não sei nem se eu vou, mas já estou dizendo que já estou me incluindo que vai participar. Mas a gente que vai participar precisa ter muito cuidado com essa linguagem que a gente está usando para não passar essa mensagem errada daquilo que a gente está querendo informar. De repente a gente diz uma palavra que ela vai dizer exatamente o contrário da mensagem que a gente está passando. Aí já atrapalha a nossa caminhada, vamos dizer assim, rumo ao prêmio. Não só rumo ao prêmio, porque o prêmio não é o objetivo final. O objetivo final da matéria é outro. Mas eu digo assim, essas coisinhas podem de alguma forma atrapalhar tanto a nossa mensagem como qualquer outra coisa. E os envolvidos também vão se sentir ofendidos, não é isso? Sim, é importante assim, porque essa forma da linguagem é a forma como a gente expressa as coisas do mundo. Então isso é fundamental, né? Então, essa questão é um trabalho realmente da OAB no sentido de valorizar, de reconhecer. Também acho. Porque nós teríamos duas vias. A gente poderia, por exemplo, trabalhar no sentido de combater determinados enfoques que agravam situações de violência. Como, por exemplo, programas, um enfoque que trabalha com a estigmatização de pessoas encarceradas. Nós somos radicalmente contra, né? Mas a OAB decidiu fazer a questão da valorização dos profissionais que se empenham em trabalhar com respeito
mesmo populações estigmatizadas, e especialmente essas populações, esses grupos estigmatizados. Né? Valorizar esse trabalho, que é muito importante. Por falar em valorizar trabalho e falar sobre populações que estão em situações delicadas, falando que você não poderia deixar de conversar um assunto que assim me toca bem de perto, que são os gamelas. Até que ponto essa questão avançou depois da última vez que a gente conversou, quando teve aquela uma reunião até aqui, né? O que tem até agora, doutor Rafael, de acertado a respeito desse assunto? A FUNAI agora, já no começo de agosto, deve apresentar a minuta de um termo de cooperação com o governo do estado, exatamente para garantir a instalação do grupo técnico de trabalho que vai fazer, uma equipe multiprofissional que vai fazer o estudo da questão territorial dos indígenas gamela na região de Viana. Ok, mas eu vou dar de novo o intervalinho, daqui a pouco a gente volta para continuar falando agora dessa vez sobre os gamelas e os encaminhamentos que estão sendo dados a essa situação. É um minuto de um só e a gente volta logo. Estamos de volta agora para o nosso último bloco de conversa aqui com o Rafael, eu só quero chamar Rafael Silva. Rafael tá bom. Rafael tá bom, né? Então Rafael, doutor Rafael. A gente está falando dos gamelas. Então, até agora, houve o início da implantação, os estudos para a implantação da comissão de estudos, é isso? É um grupo técnico de trabalho que é coordenado por um antropólogo. A FUNAI estava fazendo um processo... Agora sim, vai esquentar o nosso café de verdade. A FUNAI estava fazendo um trabalho de seleção desse profissional, né? E esse trabalho é um trabalho que demora, isso passa alguns anos para esse relatório ficar pronto. Quer dizer, a gente tem um tempo para a implantação da comissão de estudos e depois ela tem um tempo para apresentar esse estudo. Porque são muitas questões que são levadas em consideração, né? Tem que fazer um estudo antropológico, um histórico, uma questão mesmo, levantamento cartorial, e tem todo um processo de negociação local, né? A gente sabe que muitas vezes um território pode ter, inclusive, parte dele em área urbana consolidada, né? E isso é uma questão que complica ainda mais essa situação. Mas os indígenas gamela têm muita sensibilidade em relação a isso. A questão é que o trabalho antropológico precisa ser feito para se identificar o território indígena gamela e o que é possível, né, de ser efetivado. Né? Mas eu fico pensando assim, eu olhei lá uma situação assim tão urgente, tão delicada, que precisa de uma solução logo. Como é que fica durante todo esse tempo os envolvidos, os gamelas reivindicando, os não índios resistindo e o conflito acontecendo? Enquanto isso, como é que protege os lados da situação? Boa questão. Isso exatamente agora no mês de julho, os indígenas gamela foram incorporados ao Programa Estadual de Proteção a Defensores de Direitos Humanos. Bom, menos mal. Isso, inclusive, foi uma iniciativa importante do governo do estado de fazer a estadualização do programa, porque existe um programa federal, mas que com cortes orçamentários é um programa com muita precariedade de funcionamento. Então, houve a criação do programa estadual, que é coordenado pela Sociedade Maranhense de Direitos Humanos e acompanhado pela Secretaria Estadual de Direitos Humanos. Envolve um conjunto amplo de ações que vão desde a questão da segurança mesmo, estrito senso, ou seja, com policiais, com agentes, né, de segurança pública na localidade, como também ações relacionadas à questão da saúde indígena, da educação, das crianças que não estão podendo ir para a escola, as crianças indígenas. Né? A questão do direito de registro civil de nascimento dos bebês gamela, uma coisa que até o momento estava sendo impedida pelo cartório, mas isso vai ser modificado. Então, assim, e já pode com o nome indígena? Pode, porque existe uma resolução do Conselho Nacional de Justiça, uma resolução conjunta com o Conselho Nacional do Ministério Público, que desde 2012 regulamenta isso e orienta os cartórios de todo o país a fazer o registro dos indígenas de qualquer etnia, né, colocando o seu nome indígena,
e podendo inclusive colocar a etnia como sobrenome. Como sobrenome. No caso, alguém pode colocar o nome indígena e o sobrenome Gamela como sobrenome. Sim, como ele já tem Crauê Gamela, que é aqueles nomes lá, isso. Né? Ah, entendi. Então isso é um direito dos indígenas e isso está sendo também tratado pelo programa de proteção. Quer dizer, enquanto não acontece a solução do problema, que vai demorar um pouquinho, essas medidas protetivas de alguma forma dão uma espécie de segurança a esse povo. E nós vamos começar um processo de diálogo com as instâncias municipais de poder na região. Porque é necessário que a prefeitura, suas secretarias e a Câmara Municipal também, ela comece o processo de diálogo. Pois é, isso é que eu queria saber, porque enquanto eles são colocados, a outra ponta, vamos dizer assim, os não índios, eles estão mais soltos, mas as ações desse lado eles também precisam ser contidas, quer dizer, não basta essa proteção de um lado e a outra ponta fica solta para agir do jeito que quiser. Precisa esse compromisso também de que eles vão se adequar, vamos dizer assim, a esses novos comportamentos. Existe inclusive uma conversa que foi iniciada pela Federação dos Trabalhadores da Agricultura, FETAEMA, com os sindicatos lá na região, sindicatos de pequenos trabalhadores rurais, né? Exatamente porque alguns deles ficam numa insegurança de saber como fica a situação com a identificação de um território indígena. Evidentemente que isso é uma questão que precisa ser trabalhada com delicadeza, né? Os pequenos trabalhadores rurais, eles têm também direito à terra, então a legislação trata disso, né? Então existe aí todo um processo de diálogo, de construção, para assegurar tanto o direito dos indígenas ao seu território, como está previsto na Constituição, como o direito de pequenos agricultores rurais aos seus assentamentos, né? Então isso precisa ser trabalhado. São muitas coisinhas para ser trabalhado, coisinhas não, muitas questões dentro da macro, né? Tem muitas que não podem ser trabalhadas na perspectiva da violência, do confronto. Com certeza. Esse é o trabalho todo exatamente para estabelecer um ambiente em que o diálogo possa ocorrer, né, e que as políticas públicas para atendimento dos diversificados atores que precisam do atendimento do Estado possam se dar sem nenhum tipo de violência. Só uma última pergunta, você que trabalha muito lá, que já conhece aquela situação assim, bem de perto, acredita na possibilidade de novos conflitos? É possível, se não houver a continuidade dos trabalhos de prevenção, é possível, sim, infelizmente. Então vamos cruzar os dedos e torcer para que não aconteça, porque da última vez não foi nada, foi muito traumático, então a gente tem que fazer de tudo para que não aconteça novamente. Não vai acontecer, se Deus quiser. Precisa muita conversa da parte de vocês e de todos os órgãos envolvidos, eu imagino. Mas a gente chega nesse estágio de civilização, vamos dizer assim, para que todos convivam de uma forma mais civilizada, enquanto o conflito não se resolve. Exato. Doutor Rafael Silva, muito obrigado pela sua participação no nosso programa. Obrigado. Bom dia para você. Obrigado. E tomara que o prêmio tenha esse sucesso que a gente está esperando, que muita gente se inscreva e que a gente tenha essa concorrência saudável dentro desse novo nicho de jornalismo. Muito obrigado e bom dia. Bom dia. E você já sabe, tudo isso que a gente conversou aqui fica à sua disposição no nosso site, que é o al.ma.leg.br/TV, e você pode nos seguir nas nossas redes sociais. E todos os dias eu vou estar aqui esperando você às 8h30 da manhã com muita informação, muita entrevista, tudo para deixar o seu dia muito bem informado. Tchau!